gente, eu escolhi como meu primeiro entrevistado do ano um cara que é um artista talentosíssimo, polêmico e é um revolucionário. Se eu for falar dele aqui agora, a gente vai levar um programa inteiro. Então, vamos direto para um bate-papo com esse cara que é Chico Santa Cruz, da banda Detonautas. Depois do lançamento do novo CD, a saga continua. Vocês já estão planejando outro álbum? Como é que tá isso? A gente demorou 6 anos, mais ou menos, para poder concluir a saga continua. Na verdade, ela é uma nova maneira de fazer, que a gente encontrou de disseminar o nosso trabalho. A gente foi soltando aos poucos na internet, né, através das nossas redes sociais, dos streamings e as músicas. E quando a gente viu que o trabalho já estava ganhando uma forma, a gente resolveu compilar tudo e lançar. O disco é um disco duplo, porque ficaram universos muito diferentes ali, que a gente não queria misturar no mesmo álbum. De um lado, um lado mais pop do Detonautas, do outro um lado mais pesado, que Detonautas é uma banda muito versátil. Então, assim, a priori, nesse momento, a gente não tem nenhum objetivo de fazer um álbum de novo. Eu acho que essa coisa de lançar álbuns, assim, ela meio que... Enfim, que ela vai se transformando hoje em dia nessa nova forma de consumir música, né? Então, a gente tem a ideia de ir lançando novamente singles e lançamos um agora chamado Ela é Demais e a gente está preparando já um novo single. É demais. Adoro essa música. É bem legal. A gente está preparando já um novo single e eu acho que lançando os singles assim a gente desgasta menos o mercado e se desgasta menos também. E você acha que, assim, que ao longo dos anos houve alguma mudança na história do Detonautas, no estilo musical de vocês? Não, com certeza, assim, quando a gente começou, o Detonautas era uma banda que a gente aprendeu totalmente de forma intuitiva, assim. O Detonautas não é uma banda de artistas virtuosos e que, enfim, tinham um conhecimento amplo do que estavam fazendo. Nós éramos garotos que tínhamos o desejo de viver de rock e tal, de desfrutar daquela coisa do sonho e de ser famoso, de tocar em lugares grandes para muita gente. E a gente acreditou nisso. Mas ao longo do tempo a gente foi começando a perceber que existiam coisas além de só ser famoso, além de só tocar em lugares grandes. E eu acho que à medida em que o tempo foi passando e a gente foi amadurecendo, isso foi se refletindo naturalmente na nossa música, através de uma abordagem às vezes mais profunda nas letras e buscando temas diferenciados e tudo mais. E, Chico, você fundou o Detonautas ao lado do baixista Cello. Sim. Como tem sido levar a banda, né, agora sem ele ao seu lado? O Cello, na verdade, ele começou essa história comigo em 97. Foi uma pessoa que certamente fez muita diferença no trabalho do Detonautas ao longo de todos esses anos, assim. Não tenho nenhuma dúvida de que toda a forma que ele pôde colaborar com o Detonautas foi uma forma útil, deu uma característica na forma dele de tocar e tudo mais, mas em dado momento ele achou que artisticamente aquilo não estava mais sendo o que fazia o coração dele pulsar, né? Então acho que quando as pessoas não estão felizes com o que estão fazendo, fazer estritamente pelo dinheiro vira burocracia, vira uma coisa que eu acho que não era nem o que ele queria nem o que a gente queria. Então achei que a vontade dele com relação a isso prevaleceu. Ele queria fazer uma coisa que pudesse pulsar o coração dele novamente, com as pessoas com as quais ele tinha uma afinidade maior musical, artística, e ele seguiu o caminho dele e a gente seguiu o nosso. E a amizade continua? O que existe entre nós assim, é um respeito, né, de que cada um faz o que escolheu e a vida segue. Chico, qual é a expectativa para o show na Convenção Mundial dos Narcóticos Anônimos? Tem alguma mudança? Como vai estar sendo essa preparação? Foi uma surpresa, na verdade, quando eu recebi esse convite da convenção, porque desde janeiro desse ano eu entrei num trabalho de desintoxicação, mas que não tem nada a ver com o fato de que eu tivesse algum tipo de problema grave com a questão de drogas ou álcool relacionado a isso. Foi só um trabalho de reequilíbrio mesmo da minha cabeça, do meu corpo, uma coisa que eu costumo fazer por ter consciência dos danos e dos problemas que o abuso de álcool e de drogas pode causar e tudo mais. E muitas pessoas começaram a acompanhar esse diário, porque eu comecei a escrever e comecei a relatar de uma forma um pouco mais esmiuçada, né? E aí a gente recebeu o convite do NA. E assim, tem uma música do Detonautas que chama Só Por Hoje, que é o lema do NA. Né? Então assim, eu fiquei feliz de poder
de alguma maneira, tocar num evento onde as pessoas estão ali lutando por uma coisa que eles acreditam realmente que seja importante. O NA faz um trabalho que eu conheço muitas pessoas que foram salvas pelo NA. Chico, hoje você vai provar para minha produção que a minha cidade existe. Né? Pará de Minas, e eu tô super feliz que você vai fazer um show lá. Não é a primeira vez que você vai lá. Eu quero saber, assim, qual a expectativa em fazer no preparo de um show para uma cidade menor, que não é tão pequena assim, porque Pará de Minas já está evoluindo bastante. Você conhece bem a cidade. Como que é fazer um show lá que a galera lá te adora? Não, Pará de Minas já tá sempre no nosso calendário de shows. A gente já tem um combinado com o pessoal da Giros. De todo ano a gente faz uma apresentação em Pará de Minas, que é uma cidade que sempre recebe muito bem o Detonautas, assim, sempre muito legal, sempre o público muito carinhoso e muito conhecedor do nosso trabalho. Então, quando a gente se apresenta lá, é um repertório para fãs, quer dizer, repertório diferenciado de quando a gente toca em outros lugares, que às vezes a gente tem que botar uma abordagem mais acessível e tudo mais. E é super legal, assim, tipo, acredito que esse ano vai ser ainda mais divertido, porque a gente está vindo com músicas novas e com outras coisas para poder apresentar do show diferente do ano passado. Então, assim, o Pará de Minas é uma cidade não só muito bacana, mas que eu acho que as pessoas que desconfiam da existência dela deveriam conhecer. Pois é, vão conhecer, porque eu tô arrastando um bonde pra lá, a produção tá toda rindo. Eles todos vão no seu show, da hora. Não se arrependerão. Chico, assim, indo para um outro lado, você admitiu já publicamente que você fuma maconha. Mas qual que é a sua verdadeira opinião sobre a legalização das drogas aqui no país? Na verdade, assim, o meu uso recreativo, né, com relação à maconha, ele é um uso, tipo, hoje em dia, quase nenhum, assim, tipo... Quando eu fiz realmente algum uso, talvez eu tivesse, sei lá, 17, 16 anos, que era uma fase que você ainda é um adolescente, está fazendo as coisas muito mais por uma coisa de transgressão até e tudo mais. O que me incomodava muito naquela época é que o pessoal que bebia muito passava mal, vomitava, ficava se sentindo mal no outro dia e, tipo, sem querer fazer uma apologia, mas de certa forma eu observava que as pessoas que estavam fumando maconha não incomodavam ninguém, não estavam brigando com ninguém, não estavam criando nenhum tipo de problema e aquele comportamento me chamou mais atenção do que o álcool, que é estimulado, que é o tempo inteiro colocado como sendo um fator de socialização entre as pessoas e tudo mais, enfim. Mas eu acho que a questão da legalização das drogas é uma questão que transcende essa coisa da forma como as pessoas colocam, né? Eu acho que está muito mais ligado com a questão econômica e política do que propriamente com a questão de saúde. Porque se fosse uma questão de saúde, ia ser tratado por médicos e por cientistas, e não por policiais e políticos, né? Então eu acho que há uma hipocrisia muito grande por parte dos usuários, de muitos usuários famosos, conhecidos, pessoas que podiam ajudar a esclarecer essa questão e que nublam muito mais o assunto porque tem medo da opinião do que a sociedade possa dizer a respeito disso. E hoje está mais do que comprovado que além do uso recreativo, existe o uso medicinal da maconha que tem efeitos positivos muito importantes e que não pode ser negligenciados pela sociedade, né? Então a gente tem que sair dessa coisa de que proibir resolve, de que as pessoas vão deixar de usar porque está proibido, porque isso é uma bobagem. Na verdade, quando a gente fala de legalização da maconha, a gente não está falando de autorizar que as pessoas usem em qualquer lugar, a gente está criando regras para a utilização. Controle, né? Um limite. E o controle e, acima de tudo, a arrecadação de impostos, que é onde ninguém quer mexer, porque quem ganha dinheiro com isso não quer ter o seu lucro abalado por impostos e por controle do Estado, entendeu? E como você, assim, lidar com seus filhos, discute essas coisas com seus filhos em casa, com sua esposa? Pô, meu filho outro dia chegou e me perguntou, viu uma matéria de uma revista que eu dei uma entrevista de mais de 2 horas, que eu fiz questão de gravar, porque, enfim, se eu houvesse alguma deturpação de alguma coisa que eu tinha falado, eu tinha como provar que não tinha sido falado isso. E eles me botaram uma manchete sensacionalista dizendo o seguinte: já experimentei todos os tipos de drogas, menos crack. Quer dizer, eu fiquei 2 horas falando de questões super importantes sobre política, sobre família, sobre relações, enfim, da minha vida profissional e tudo mais. E eles pegaram uma aspas e jogaram aquilo ali daquela maneira. O meu filho leu e falou: pô, mas você é um drogado e tal, não sei o quê. E eu converso com meu filho abertamente sobre a questão da droga, do aborto, da maioridade penal, das responsabilidades dele como cidadão, dele não se isolar num mundo de videogame, de condomínio e achar que isso é o mundo real
entendeu? Porque as pessoas estão dentro da internet blindadas por condomínios, blindadas por seguranças particulares, vivendo um mundo paralelo e achando que isso é a realidade da vida. E não é. E o que você diria para os jovens brasileiros sobre o momento que a gente está vivendo agora no país? Eu diria que é importante que a gente saia um pouco dessa coisa rasa, de só ler manchete, de só se interessar por 146 caracteres, de só pegar aquela chamada do jornal e não se aprofundar, não ler mais do que 1 ou 2 jornais, entendeu? Tentar olhar para um panorama que é muito maior do que só a notícia de 1 ou 2 ou 3 jornais ou veículos de comunicação que ditam o que é verdade nesse país. Você já é conhecido pelo seu envolvimento político, tanto fora quanto dentro das redes sociais. Você se vê em um cargo político? Eu acho que eu não tenho maturidade ainda para jogar o jogo da política. Acho que o jogo político é um jogo que requer muito estômago, né? O seu escrúpulo tem que ser muito flexível. O que seria essa maturidade para você? A maturidade para você é saber que às vezes você vai ver alguma coisa da qual você não concorda e que você vai ter que escalar naquele momento para você tentar reverter aquilo num outro momento. Eu não tenho essa maturidade ainda de esperar, entendeu? Quando eu vejo alguma coisa, eu já sou impulsivo, já quero questionar, já quero retrucar, já é uma coisa que, de certa forma, não funciona muito bem dentro da política. A política é um jogo, né? Às vezes você tem que ter uma flexibilidade maior para poder você ficar aqui, de repente, num momento calado, para poder, num outro momento mais à frente, conseguir reverter a situação. Ainda falando sobre política, você, na época da reeleição, você apoiou a candidata Dilma. E aí gerou um reboliço? Não, eu não apoiei a candidata Dilma. Na verdade, eu não apoiei o candidato Aécio, que é uma grande distorção também da maneira de se... É bom você esclarecer isso até para as pessoas, né? Na verdade, assim, a mentalidade do brasileiro é igual de time de torcedor de futebol. Se você não apoia um, você está apoiando o outro. Uhum. E, na verdade, o que eu observei quando a gente tinha 2 candidatos só como opção, era que dos 2 candidatos que estavam ali, nenhum dos 2 me representavam. E que, ainda assim, o que estava aparecendo como opção para ser o novo presidente, me representava menos ainda. Então, eu nem ofereci o meu apoio a quem estava já no cargo, no caso da presidente Dilma, Sim. como combati ostensivamente o fato de que eu acho que o Aécio e que o PSDB não é um partido tão ruim quanto o PT. Eu não apoiei nem o PT, mas eu preferia não deixar bem claro que no PSDB eu não votava de jeito nenhum. Pelo um simples fato, que eu vou deixar bem claro aqui. O que é feito pelo PSDB, a imprensa omite. A gente não vê notícias de greve dos professores de São Paulo, por exemplo, porque só é colocado esses problemas que ocorrem dentro da política do PSDB quando já explodiu a bomba. Então eu prefiro conhecer o meu inimigo. O que te fez escrever livros? Eu já tenho um blog desde 2003, chamado Clube da Insônia. Foi meu primeiro livro. Quando eu lancei ele em 2000, ele não está aqui, mas eu sempre gostei de escrever, de colocar as coisas que eu penso, e é uma maneira de descarregar também essa energia para algum caminho que, enfim, não me faça mal. E aí vários fãs, pessoas que gostavam de ler os textos, não necessariamente as pessoas que gostam de ler o que eu escrevo são fãs do Detonautas, queriam ter esses textos, e aí a gente fez uma compilação, que foi o Clube da Insônia, que foi o primeiro livro que eu lancei em 2012. Em 2013, eu lancei o Tesão, que é um livro de contos eróticos, que também é uma outra vertente da literatura que eu gosto e que, enfim, que eu também usava muito no meu blog. E você, sim, para escrever ele, você pegou alguma coisa sua, da sua realidade? Você pegou alguma referência em... Não, tudo que está aqui dentro, todos os livros, tem coisas da minha realidade, e fantasias, referências minhas literárias, de cinema, de tudo mais. Tudo que está aqui sempre pertence ao meu universo, ao universo que de alguma maneira eu convivo. E esse outro livro é o Pólvora, que é um romance policial, que aí sim, uma história com início, meio e fim, que foi bem difícil de escrever. Foi um livro no qual eu me enfurnei profundamente nele para poder conseguir desenvolver, né?
e que eu fiquei muito feliz de ter. Na próxima edição vai sair com um elogio de um dos maiores escritores do gênero, que é o Mário Prata, que leu o livro e elogiou publicamente o meu livro. Então, assim, eu que escrevi apenas como um exercício, acabou se tornando uma coisa que virou dentro do... E como que foi esse processo, assim, de construção do livro? Como você parava para escrever e pensar nas coisas? Como que era isso? Não tem muito processo, não. O meu processo sempre intuitivo. Eu vou escrevendo e vai nascendo, as coisas vão nascendo, assim. Eu não tenho, tipo, um método, né? Porque existe um método. Se você for estudar, você vai ver que tem um método. Você constrói a personalidade do personagem, não sei o que, né? Eu fui escrevendo e aí, tipo, as coisas foram montando na minha cabeça, fui montando no livro e acabaram fluindo. Por que a vontade de escrever um livro infantil agora? Porque eu acho que a minha alma ela é muito versátil, entende? Ao mesmo tempo que eu posso escrever um livro ultraviolento, um livro de sexo, um livro de reflexões, eu também tenho o meu lado de pai, de diálogo com as crianças e tudo mais, que é uma coisa que eu exerço muito mais na minha intimidade do que publicamente. E eu acho que o livro, quando você escreve um livro para criança, você está de alguma maneira inserindo a leitura na vida dessa criança. E eu acho que a leitura é o elemento mais revolucionário de todos, assim. Eu acho que o conhecimento, o hábito da leitura, o gosto pela leitura talvez a coisa mais importante, seja a coisa mais importante que você possa oferecer para alguém, né? E nesse sentido, quando você entra na vida de uma criança através de um livro e consegue fazer com que essa chama se acenda na vida dela de alguma forma, eu acho que você está fazendo um bem danado para a humanidade. Além da carreira de músico, tem vontade de atuar? Se você me perguntar se eu tenho vontade, eu posso dizer para você assim, sim, eu tenho vontade, eu não sei se eu tenho competência. Mas arriscaria se fosse chamado para fazer uma novela, se eu tivesse um respaldo muito grande, não, novela acho que eu não faria não, mas se eu tivesse um respaldo muito grande de alguém que pudesse realmente me oferecer o conhecimento para que eu pudesse desenvolver. Só ir para atuar, para aparecer no filme, ou enfim, em alguma coisa assim, que só pela visibilidade não. Tico, eu tô curiosa com uma coisa, você tem 80% do corpo coberto por tatuagem, não é isso? Sim. E eu li que você teve dificuldade, aliás, você fez a primeira tatuagem escondida do seu pai. Como que foi agora, como que foi esse processo de aceitação dele? Você diz agora, como ele me vê hoje? Isso. Meu pai, tipo, é um cara que tinha um pensamento daquela coisa de que tatuagem estava ligada à marginalidade, de que, enfim... Meu pai, assim, eu não condeno meu pai pelas convicções que ele tinha naquela época, assim. Ele era um cara que tinha um senso comum muito... Embora seja um cara extremamente inteligente, meu pai é engenheiro, um cara que tem, sabe, uma capacidade de raciocínio muito ampla. E ele tinha essa coisa, né, de que a tatuagem era uma coisa de marginal. E vocês se dão bem? E a minha mãe, por outro lado, já era tatuada também, né? Então tinha esse contrapeso na minha família. Eu acho que hoje ele vê que a minha personalidade não depende do fato de eu ser tatuado ou não, que eu sou todo tatuado, mas eu tenho muito mais integridade, muito mais dignidade do que um monte de gente que anda de terno e gravata e que, tipo, não tem nenhuma tatuagem, que assalta o Brasil com uma canetada. Tico, indo para o assunto música, como você vê o funk, ostentação, que está em alta agora no Brasil? O que você tem para falar assim, sobre o funk? O funk é ostentação, ele antes de qualquer coisa, você tem que analisar ele pelo viés de por que o funk ostentação surgiu. Né? O funk ostentação ele é reflexo da política econômica do Brasil dos últimos 10 anos, que deu à classe C, D e E condição de comprar, que antes eles não tinham condição de comprar, entendeu? Então, quando você vê o pessoal da comunidade ostentando e cantando e se manifestando dessa maneira, a única coisa que me soa é o seguinte: eles querem mostrar para a classe média, para a classe alta, para os mais ricos, que antigamente eram os únicos que podiam ter, que agora eles têm também, entendeu? E isso incomoda muita gente, entendeu? Tipo, o cara que, porra, antigamente, o cara que tinha um Rolex, sei lá, um tênis Nike, um tênis de marca e tal, ele andava sozinho com aquilo ali, era só ele, porque ele tinha muito dinheiro e não tinha que... Ninguém mais podia ter, só a galera dele. Agora todos os pobres podem ter também, entendeu? Então isso gerou uma coisa de tipo, putz, um incômodo, sacou? A mesma coisa que viajar de avião. Antigamente só rico viajava de avião, agora todo mundo viaja de avião. Então isso a gente nunca pode ignorar que a música, ela reflete o contexto social, o contexto econômico, o contexto político de uma geração.
como nos anos 80, depois da saída da ditadura, o rock representou toda a rebeldia e a maneira que as pessoas queriam falar, os jovens queriam falar, né, naquela época. Hoje, o funk representa isso, né, é a comunidade, são os mais pobres, as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de falar, estão falando agora. Muitas pessoas te retratam como um cara agressivo. O que você diz quanto a isso? Eu acho que essas pessoas que me retratam dessa maneira, talvez elas vejam o mundo como ele é feito na televisão, a edição. A edição pode, se você fizer uma edição desse programa, você pode me colocar de várias formas. Aí você escolhe como você vai colocar. E as pessoas estão acostumadas a me ver através de edições, através de como a mídia coloca, assim. Óbvio, eu tenho uma postura, uma personalidade forte, isso é inerente ao meu comportamento, mas eu sou uma pessoa que respeita os outros, que eu tenho um diálogo com até as pessoas que me ofendem, que me agridem, que de alguma maneira estão ali tentando me provocar e tudo mais, mas eu não sou Jesus Cristo, né? Tipo, eu não vou dar o outro lado da minha cara se alguém me der um tapa na cara. Mas, por outro lado, também não sou o tipo de pessoa que vou sair agredindo gratuitamente ninguém por aí, como eu vejo as pessoas fazendo por questões ideológicas ou por questões de discordância de opinião. Voltando ao assunto música, que era para ter encaixado naquela frase, o que você acha, assim, qual a sua opinião sobre o programa Superstar, que está aí lançando bandas no mercado? Eu acho que é uma oportunidade das bandas mostrarem o trabalho e acho que é uma oportunidade do público conhecer novas bandas. Assim, eu acho que se por um lado a Globo tem N equívocos, por outro lado ela também tem muitos acertos. O que você faz com a sua vida agitada? O que você faz para se distrair, desestressar? Eu gosto de esporte, faço bastante esporte, é uma coisa que sempre teve na minha vida. E eu levo uma vida comum, vou no banco, pago conta, vou no mercado, faço compra, pego fila, pego bicicleta para ir para os lugares, vou de bicicleta, tipo, minha vida é normal, eu não sou, tipo, não tem nenhuma blindagem assim no meu entorno, entendeu? E se vê fazendo o que no futuro aí? Que 5, 10 anos, o que você quer estar fazendo? Não sei, assim, eu acho que a música é uma coisa que certamente vai estar na minha vida até quando eu sair, quando eu partir. Mas eu tenho muita vontade de fazer uma faculdade e terminar, de concluir uma faculdade, né? Eu tenho vontade de fazer filosofia, que é uma coisa que eu gosto e que, enfim, mais para o meu autoconhecimento e para o meu próprio desenvolvimento interno do que propriamente para eu poder exercer como profissão e tal. Vamos pro bate-bola rapidinho? Vamos. Um sonho. Um sonho? Eu realizei praticamente todos os meus sonhos, assim. Hoje a única coisa que eu sonho é poder dar uma dignidade para minha família sem precisar me vender a minha dignidade. De ferreiro. Não tem absolutamente nenhuma relevância na minha vida. Pousaria nu. Eu já posei nu, eu mesmo, pra mim. Maravilhoso. Drogas. Eu acho que é preciso ter consciência, né? E é preciso que as pessoas entendam que é um assunto que a sociedade trata de forma errada, né? Tipo, vocês perderam a guerra às drogas. Agora é melhor a gente ver uma nova forma de combater essa questão. Anitta. Anitta? É. A Anitta é uma artista que eu acho que pro que ela se propõe a fazer, ela é boa. Maravilhoso. Música sertaneja. Não escuto, mas, enfim, não tenho nada contra. Só não toca na minha casa. Violência. Quando falta educação, sobra violência. Quem te inspira? Muitas pessoas me inspiram, eu tenho muitos ídolos. A minha tríade de musical, Raul, Renato Russo e Cazuza. Fãs são? Fãs são seres humanos que a gente precisa dar o valor devido que eles merecem, mas também deixar bem claro que eles podem se decepcionar com a gente, porque já dizia Cazuza, os fãs de hoje são lixadores de amanhã. Então você tem que tomar muito cuidado para não criar expectativas que você não possa suprir no futuro. Religião. Minha religião é fazer o bem. Tipo, eu não quero nada em troca disso. Não quero salvação, não quero ir pro paraíso, não quero nada disso. É só, tipo, fazer o que eu acho que é o certo. Tico Santa Cruz por Tico Santa Cruz.
Como se você se denomina? Sou uma pessoa disciplinada e determinada. O que eu traço como meta, eu conquisto. É isso, Tico. Vamos só tirar uma foto bem rock and roll pro Instagram? Vamos? Como seria uma foto rock and roll com o Tico Santa Cruz Pro Instagram? É. Não sei, talvez o oposto do que seria o rock and roll, né? Porque o rock and roll tem que ser o oposto do que as pessoas esperam, né? Ah, é? Então como que seria isso? Eu preciso... Ó, eu já tô até assim, meio... Seria tipo zen, assim? Seria assim? Não, tô zoando. Um brinde de água. Um brinde de água maravilhoso, gente. A gente vai finalizar o programa comendo uma saladinha aqui no Paris 6. Eu vou até dar essa sugestão de cardápio aqui pro Paris 6, porque foi o Tico Santa Cruz que sugeriu essa salada. Então, é isso aí. Tento te encontrar, tanto pra dizer, meu amor, tudo bem. Sorte de nós dois, quero te fazer feliz.